Eu estou literalmente embaixo de uma coberta. Minha cabeça está debaixo da coberta. Você está assistindo aula embaixo da coberta. Eu tô. Tá frio mesmo. Oi, Rebeca. Eu tô tapada. Maria, você tá com calor. Está muito frio. Ó, quem já colou o bilhete... Gente, a pauta tá aqui. Eu vou começar a aula. Então, assim, se você já fez o que tinha que fazer, o bilhetinho que a prof tá dando ali, você já colou... Então, assim, já abra seu caderno e faz a pauta. Não fica esperando, não. Professor, Vocês não estão vendo a pauta aqui? Lisa, quem não tem cola que ela está passando colando, já pode estar fazendo a sua pauta também. Vamos lá? Oi, quem me chamou? aí tá tendo rodízio de aluno? Não, meu bem. Não. Ah, que bom. Só que aí eu vou ir uma semana sim, uma semana não, por causa do Lucas. Mas isso foi falado com a coordenadora? Ela já sabe? Eu acho que sim. Isso aí tem Ah, tá. Tá tendo rodízio na sala dele? É. É isso? Ah, entendi. Professora, a janela que fica do lado do Guilherme, eu acho que é na sala do Lucas. Que dá. Entendi. Então, aqui na sala, vamos lá, fazendo pauta. Agiliza a pauta aí, quem chegou. Terminou a pauta, guarda o caderno no armário. Tem alguns alunos que são presenciais que estão online. Quem falou Lourenço aí, eu vou semana que vem, meu pessoal. Eu tô aqui na aula online. Falta a Evelyn. A Evelyn, na eu sei, online. meu bem. É a professora que está perguntando. Eu sei, Evelyn. É quem faltou no presencial, meu bem. Então, a Evelyn, Lourenço, Yuri e a Ana Júlia, 4 alunos. A Ana Júlia não está no online. Júlia, vamos lá, Júlia, com essa pauta, meu bem? Vamos? Gente, hoje não era aula experimental. O quinto ano que não terminou essa pauta, vamos terminar. Júlia, você terminou sua pauta? Você nem começou. Vamos, Júlia, que eu vou apagar para explicar. Senta direitinho, meu bem. Como que você vai enxergar o quadro sentado assim? Posso deixar com você? Pode sim. As meninas, todas pegaram o recadinho do balé? Sim. Não, balé. A do balé ela não deixou. A prof veio aqui, mas depois ela disse que voltava com esses recados. Ninguém. Ela não deixou. Ela não deixou. Ô, Júlia, eu vou falar mais uma vez. Pega a sua atenção agora só para fazer a pauta. Vamos lá, Júlia. Senta direito, Júlia. Para você. Agora atenção, mesmo quando a professora voltar para colar o recado do balé, é na agenda das meninas, então deixa essa agenda aberta e vamos ter atenção à aula, tá bom? Vamos lá, porque a gente já teve um tempinho aqui, ó. Gente, pode, terminou a pauta, guarda o caderno. Vamos, aqui na sala, vamos lá. Júlia, caderno na mesa, Júlia. Para que a letra fique boa, o caderno tem que estar na mesa. Concentra agora na aula, porque senão, né, gente? A aula não rende. Vocês
não consegue entender o conteúdo, guarda o caderno no armário. Professora, deixa minha água aqui foi lá. E agora a água começa a lavar os crianças. Pois é. Crianças, vamos lá. Enquanto quem não terminou está terminando, prestem atenção que eu vou voltar um pouquinho sobre o que nós falamos na última aula de matemática. Nós demos início ao conteúdo, né? Falando sobre frações e números decimais. Aí eu revisei com vocês de novo a ideia de fração, que a fração ela é composta pelo numerador e denominador. O denominador ele indica o número de partes em que o inteiro foi dividido e o numerador que está acima é o número de partes que foram que foram tomadas deste inteiro. Então nunca se pode esquecer. Fração, ela é composta por duas partes. Numerador e denominador. Oi, Rafael. Tá. Então, fração, não existe fração, tá? Se não estiver, por quê? Se você colocar apenas um único número, não será fração, será um algarismo qualquer. Então, números decimais. O que é o número decimal? O número decimal são aqueles números compostos por vírgula. Então, recadinho que amanhã você vai ter um quente, tá? Beleza? Então, no número decimal, existe a parte inteira. Pode guardar aqui, né? No número decimal, existe a parte inteira e a parte decimal, né? O que vem antes da vírgula é a parte inteira. Terminou, meu bem? Guarda o caderno. O que vem antes da vírgula é a parte inteira e o que vem depois da vírgula é a parte decimal. Isso nós revisamos na última aula, ok? Pessoal online, o áudio está bom? Conseguiram me ouvir? Conseguiram ou não? Termine online. Dá um ok para a Pro. Vocês conseguiram ouvir? Sim, prof, conseguimos te ouvir. Sim? Ok. Então, vamos lá. Nós fizemos a página 5, né? Concluímos ela. Estamos trabalhando com a ideia de fração equivalente. Quando nós trabalhamos com essa ideia de fração equivalente, né? Que vocês viram lá na página 5, que tinha ali algumas imagens, né? Era o mesmo inteiro, né? O inteiro ele tinha o mesmo tamanho, porém, nós vimos que ele foi dividido, ali no caso, o denominador, né, de cada inteiro era diferente. Porém, quando esses inteiros eles foram ali pintados, que representam o numerador, nós vimos o quê? Que equivaleu a metade, tá? Então, sempre quando nós falamos de fração equivalente, por exemplo, ó, vamos colocar aqui
Tá, tá. Obrigada. Crianças, voltamos. Caiu, voltei. Ó, então, continuando aqui o que eu estava falando, vou retomar do começo. Então, nós estamos trabalhando com a ideia de fração equivalente, certo? Quando eu falo de fração equivalente, eu vou colocar aqui uma fração no quadro. Vou apagar o quadro, porque todos já fizeram a pauta, né? Ó, quando nós trabalhamos com a ideia de fração equivalente, por exemplo, nós temos aqui uma fração 5 décimos, certo? Se eu tenho uma fração 5 décimos, eu vou ter o inteiro. Esse inteiro, ele vai ser dividido em quantas partes? Se a fração é 5 décimos, esse inteiro vai ser dividido em quantas partes? Por que 2, minha querida? 5. Gente, quem que é o numerador numa fração? Olha que eu estou retomando isso com vocês, falando várias vezes. Numa fração, o denominador representa o quê? O número de partes que o inteiro foi dividido. Se aqui o denominador é 10, quantas partes esse inteiro foi dividido? 10. Como que sai 2, sai coisas aleatórias? Quantas partes do inteiro foram tomadas? 5. 5, né? Ó, 5. 5. Metade, certo? Se a fração é 5 décimos, então, o numerador ele vai indicar o número de partes que foram tomadas e o denominador o número de partes que o inteiro foi dividido. Não pode esquecer disso. Isso é a base da fração, tá bom? Percebam uma coisa, que aqui tem uma relação nas frações equivalentes, todas elas. Nós podemos ver da seguinte forma, duas formas diferentes. Quando você olha aqui, você percebe que o denominador é o quê do numerador? O dobro. Certo? Ó, quando eu vejo aqui, ó, o denominador para o numerador, o denominador ele é quê? O dobro do numerador. E o numerador representa o quê? Metade do denominador. Certo? Ó, 5 não é metade de 10? 10 é o dobro de 5. Então, existem várias frações equivalentes. Várias. Por exemplo, eu posso ter uma seguinte fração. 8 16avos. É uma fração equivalente. Eu vou ter o inteiro dividido em quantas partes? Nessa fração aqui do quadro, que tem gente vendo qualquer coisa, menos o que eu estou perguntando. 16. Vai ser dividido em 16 partes. Quantas partes vão ser pintadas? 8. 8. É a mesma regra, ó. Isso é uma fração equivalente. O denominador, ele é o quê? O dobro do numerador, ou eu posso dizer que o numerador é metade, representa metade do denominador. Isso é uma fração equivalente, sempre vai representar metade. Porque quando eu for pintar esse inteiro, não vai ficar metade? Então, isso é uma fração equivalente, tá? Então, existem várias frações equivalentes. Eu posso ter 4/8. Ó. É a mesma ideia, 2/4. É a mesma ideia, entenderam isso? Isso é uma equivalência. Ó. 3/6. São inúmeras frações equivalentes. Online, conseguiram entender essa ideia de fração equivalente? Ainda não. Sim, professora Maria. Ó, dá uma fração equivalente.
Ó, uma fração equivalente sempre vai ter o quê? O denominador, que vai representar o dobro do numerador, ou eu posso também enxergar da seguinte forma, que o numerador, ele representa a metade. Então, são várias. Ó, nós podemos colocar aqui 2/4. Ó, 2/4. Por quê? 2 representa a metade de 4. 4 representa o dobro de 2. Isso é equivalência. Metade. Porque quando eu vou pintar 3/6 e assim por diante. Até aqui tudo ok? Pessoal online, dúvidas? Não. Não, pra... Por exemplo, se fosse o numerador 6 e o denominador 16. Não, Bruno, não é uma fração equivalente. Sim, eu só estou perguntando como que falaria mais de 10? Avos. Acrescento avos. Tá? 16 avos. Então, vamos lá. Coloquem a data na página 6, que é o que nós vamos fazer agora. Aí, as duas páginas seguintes é tarefa, bem fácil. Mas vamos fazer essa página 6 agora. O primeiro exercício é bem facinho. Segue essa ideia. Eu expliquei para vocês que uma fração equivalente, o numerador representa metade do denominador e o denominador representa o dobro. É só vocês olharem o que falta e completar. Façam aí o primeiro exercício. Qual que é o número que representa metade de 2, Bruna? Meu Deus. Espera aí, meu bem. Vamos corrigir tudo junto. Não, mas vamos corrigir tudo junto. Era só um pouquinho. Não, senta lá. Mas devia estar acompanhando a explicação. Senta lá. Corrigir tudo junto. Vocês têm que ir na hora da explicação, gente. Presta atenção na explicação. E aí, conseguiram? Gente, ó. Denominador 10. Numerador 5. 10 é o dobro de 5. 5 representa a metade de 10. Se eu tenho o denominador 2, qual número representa a metade de 2? Nossa, demoraram tanto para falar. Online, qual número representa a metade de 2? 1. Professora, tá. 5 décimos. E Bruna, só segue a ideia, Bruna. Você está inventando coisas que não é necessário. Qual que é o raciocínio que nós estamos seguindo aqui, Bruna? Se o denominador representa o dobro do numerador, eu só vou seguir. Se o numerador representa a metade do denominador, eu só vou seguir. Para, Bruna. Senão você vai confundir os demais. Ó. 1 Não, Bruna, para, senão você vai confundir os colegas com uma coisa que não tem porquê. É que você quer inventar uma coisa que não tem necessidade. Ó, vamos lá. Tá, vamos voltar aqui. Então, qual que é a metade? Se o denominador é 2 e o numerador, por regra, é metade, óbvio que vai ser 1. Se o numerador, Bruna, se o numerador é 2 e, por regra, ele representa metade do denominador, qual que é o denominador? 4.
Se o denominador é 6 e, por regra, o numerador tem que ser metade dele, pronto. Olha aí, para que complicar? Eu já fiz essa coisa. Não, para que complicar? É um negócio, uma coisa tão simples. Aí começa a causar dúvida. Não, Bruna, senão você vai confundir os colegas. É porque eu não lembrava que eu falava 2 no número do denominador. Nós tem 2 o quê? 2? 2 o quê, Bruna? Do que você tá falando, Bruna? A leitura. Metade, 1,5. Mas até aqui você não precisava ler, você só tinha que completar. Por isso que eu tô falando que você está confundindo os colegas, complicando. Entenderam esse exercício aqui? Pessoal de casa, entenderam? Sim. Tá. Ó, todas essas frações representam a metade, não é verdade? Todas representam metade. Todas elas são iguais a meio. Lembra lá a ideia do... Se você tem um ponto, a questão vale um ponto, eu coloco 0,5, significa que você só ganhou meio ponto. Ou significa que você acertou metade. Então, meio, né? Que é metade de um inteiro. Tá? Meio. Veja o que o Eduardo escreveu no quadro. Aí o Eduardo colocou lá no quadro. Meio, né? 0,5. Ou 5 décimos. Depois ele colocou 50 centésimos, que é igual a 500 milésimos. Que é igual, aí tem as reticências, porque você pode colocar várias outras. A sentença matemática que ele escreveu é verdadeira? Explique sua resposta. É verdadeiro que tudo representa a metade? Igual tá aqui? Sim. 0,5 igual 0,50, que é igual 0,500? Sim. Online, sim ou não? Sim. Sim. Aí nós vamos explicar o porquê, tá? Então, lá naquela linha, nós vamos colocar que sim. Ó, nós vamos colocar que sim. Foi todo certo. Não, não é isso, dona Bruna. Pois, aí vamos lá seguindo. 0,5 em forma de fração, né? Quando eu quero dizer em fração metade, qual que é a fração que representa 0,5? 5 barrinha 10. Não, fração. 0,5 representa meio ou metade. Qual a fração que representa isso, gente? 1 meio. Isso aqui não representa metade? O inteiro, né? Ó, foi dividido em duas partes, eu usei metade. Então, 0,5, ó, vou colocar aqui. Vou colocar igual, senão vai ficar confuso um monte de vírgula. É igual a 1 meio. Ó, tudo isso é na linha, tá? 0,5 é igual ao meio. Ó, 1 meio. Não tirei 1/5. 1 meio. Esses 50 centésimos, ele também representa a metade? O 0,50? Em forma de fração, 0,50, como que fica? 2. Em forma de fração, 0,50, como que fica? Gente, como que eu transformo o número decimal em fração? Se aqui é 0,50, significa o quê? Eu leio 50 centésimos. Como que é 50 centésimos em forma de fração? 55 centésimos. Gente, 50 centésimos. Às vezes dá um branco de vocês. Ó, é igual o quê? 50 centésimos. Ó, 50 centésimos. Isso não é em forma de fração. Vocês fizeram uma atividade, lembram-se? Ó, 50 centésimos. 50 centésimos representa metade. 1 meio. Tá? E esse 500 milésimos em forma de fração? 2
500 milésimos. Mesma coisa. Que também representa o quê? Metade. Tá? Então, todos eles representam metade. Continua na mesma ideia. Tudo isso é lá na linha, tá? A mesma ideia, ó. Que o denominador, ele é o dobro do numerador. Ou eu posso dizer que o numerador representa metade do denominador. E é isso que vocês vão responder na linha de baixo, do pontinho. Vocês não precisam se responder das duas formas. Escolha uma. Tá? No pontinho ali abaixo, diz assim, ó. Aqui é do primeiro pontinho. Aqui eu tenho que ficar desenhando, senão daqui a pouco tem gente professora. Ó. Depois tem o segundo pontinho com 3 linhas. Essa é na primeira linha, do primeiro pontinho. Lá no segundo pontinho diz assim. Qual a relação entre o numerador e o denominador das frações que representam a metade? A relação é isso que eu falei. Só que você não precisa escrever as duas coisas. Escolha uma. Você pode dizer que nas frações equivalentes, o denominador, ele representa o dobro do numerador, ou você pode dizer que nas frações equivalentes, o numerador, ele representa metade do denominador. Aí você escolha uma delas, as duas estão corretas. Podem responder ali na linha. Bruna, se você parar de mexer o cabelo e prestar atenção na aula, Bruna, vai ser ótimo. E fazer atividade, dona Bruna. Entenderam que é para responder ali nas 3 linhas? Entenderam, crianças? Online? Sim. Como não, gente? É para eu repetir um monte de vezes. Professor. Qual que é a relação de uma fração equivalente? A relação que, em uma fração equivalente, o denominador, ele vai representar o dobro do numerador. Ou você pode dizer que numa fração equivalente, o numerador, ele representa metade do denominador. Isso está aqui. 5 metade de 10, 1 metade de 2, 2 metade de 4, 3 metade de 6. Aqui, ó, 50 metade de 100, 100 o dobro de 50. 500 metade de 1000, 1000 representa o dobro de 500. Essa é a relação. Vai lá, eu quero que vocês respondam com as palavras de vocês. E isso vai ser sempre na fração equivalente. Sempre vai ser essa relação. Dobro e metade. Eu pergunto para ele se alguém dos pais assinou aquele recadinho da lembrança do dia do pai. Ainda não. Ninguém? Eu. Como Está não? autorizado ou não autorizado? Tá autorizado. Aí você pega a sua agenda e vai lá no secretário para mostrar para os meninos, tá? Não, É. não. Rapidinho. Como não, Mike? Você faltou no dia da aula do bilhete? Foram colados todos os bilhetes? Não, Mike. Olha a sua agenda, que o bilhete está lá. Minha mãe não tem um de futebol. Tá. Quem autorizou? Quem mais? Esse? Foi ontem. Quem não mostrou, mostra hoje, tá, pessoal? Você sabe que isso daí é um negócio de fixar. Eu também. Eu queria fazer isso. Vocês não mostram a agenda para os pais, gente? Eu esqueci tudo. Eu mostrei pra ele. Gente, olha, eu vou prosseguir, sabe? Hoje eu falei muito aula, então assim, eu vou continuar aqui, tá? Então, o denominador será sempre, tá? O dobro. Eu falo que a relação é que o numerador O denominador será sempre o dobro do numerador
Foi o que eu falei, você poderia escolher. O denominador será sempre o dobro. Ó, denominador, em todas, por favor. Em todas as frações equivalentes, o denominador será sempre o dobro do numerador. Sempre, tá? Sem exceção. E também o numerador sempre representará metade do denominador, sem exceção. Ok? Eu vou colocar as duas formas aqui, mas eu falei que vocês poderiam escrever com as palavras de vocês, escolhendo apenas uma explicação, tá? E o numerador sempre será metade. Então, numa fração equivalente, sempre, tá? Sem regras, sem exceção. Se as meninas não pararem... Ô, Bruna, vem, sai de perto dela, vem pra cá. Vai lá, Bruna, você não sossega, não para. Aí tira a concentração da colega, tira a sua. E depois você confunde a cabeça de todo mundo com outras perguntas. Então, repetindo, em uma fração equivalente, em qualquer fração equivalente, em todas as frações equivalentes, todas, sem exceção, sempre será assim. Sempre o denominador, ele vai ser o dobro do numerador, ou sempre o numerador representará metade do denominador. Ok em relação a isso? Em fração equivalente? Conseguiram entender isso? Turminha online. Conseguiram entender isso? Ok, pessoal online. Sim. Tá. Façam aí abaixo. Abaixo tem um retângulo que está dividido. Existem outras frações que representam a metade, não é mesmo? Escreva uma delas e represente-a no retângulo abaixo. Esse inteiro ele foi dividido em quantas partes? Qual será a fração? 4/8. Isso, 4 não é fração. Se o retângulo foi dividido em 8, o 8 é quem? 4/8. O 8 representa quem? O denominador. Se o 8 representa o denominador e o numerador tem que ser metade de 8, o numerador é 4. Então, é só colocar a fração dentro do quadradinho e pintar 4 partes de 8. Podem fazer. Sempre, gente, sempre na fração equivalente vai ser assim. Sempre, tá bom? Sempre vai representar metade. O numerador sempre será a metade do denominador. O denominador sempre será o dobro do numerador. É fácil, gente. Fração equivalente eu acho que é mais tranquila. Porque sempre vai representar metade de um inteiro. Não tem muito mistério na equivalente, não. Pintou. Coloque, lembra de colocar a fração, tá? Não é só pintar. As 4 partes. Coloquem a fração também dentro daquele espaço menor. Feito isso, escrevam a tarefa na página 7 e 8 da apostila. Não. O que é para fazer aonde, o Benício? Ah, é sério, Benício? O que você estava fazendo? O que você estava fazendo enquanto eu estava explicando?
Não, você está na sala, meu querido. Não tem como assim você não saber o que era para fazer. Você, gente, é o que eu falo, presta atenção na aula. Quem está online tem. Quem está online, eu até entendo que tem a questão da internet, mas quem está presencial, né, não tem como, gente. Repetir várias vezes, aí pergunta, o que é para fazer aqui? Vamos lá, gente. Online, todos fizeram essa última aí da página 6? Todos fizeram? Ainda não, prof. Vamos lá, Bárbara. Vai, minha flor, vai que a gente tem que caminhar. Aproveitar que a internet está boa, vamos caminhar. Mas você entendeu o que é para fazer, né, minha querida? Sim. Tá bom. Então, termina rapidinho. Quem já terminou, escreve tarefa na 7 e na 8. A tarefa não tem muito o que eu explicar, porque é sobre isso que nós estamos estudando. Então, tá bem fácil. Bem fácil. Bem facinha mesmo. Não tem muito mistério. Tá bem facinha. Só vou fazer uma pincelada em algumas coisas e nós continuamos. Os quadrados estão na ordem. Quem terminou, coloca a tarefa na 7 e na 8 da apostila. Coloca a data. Gente, a tarefa, ó, na página 7, não tem muito o que explicar, né? Vocês já fizeram bem parecido na página anterior. Então, é a mesma coisa da página 5, né? A mesma coisa no sentido de ser a mesma ideia, a mesma lógica. Não tem o que explicar na 7, porque já foi explicado, né? Na página 8, Michael, na página 8, vocês também tá bem tranquilo, né? Vocês têm ali uma reta numérica para completar, começando do maior, né, até chegar no menor. Na realidade, começando do menor até chegar no maior. A reta, ela começa de 0 e vai terminar no inteiro, tá? Mas ali, conforme vocês forem fazendo as outras atividades, vocês vão completar a reta. No exercício 3, também tem lá os inteiros, que vocês têm que pintar de acordo com as frações. 1/3, 2/6, 3/9, 5 15avos. Aí vocês vão completar. Pintei, se é 1/3, eu pintei quantos de 3? Quantas partes? Só isso. Certo, né? Tranquilo aqui, certo? Tarefa, acredito que vocês não vão ter dificuldades. Caso tenham, na hora da correção, eu explico novamente. Pronto, gente? Terminaram lá a página 6? Posso prosseguir? Pode. Pode? Tá. Então, ó, tarefa 7 e 8. Vamos para a página 9. Coloquem data na página 9. A 7 e 8 é tarefa. A tarefa tá bem facinha. Coloquem data na página 9. Presta atenção numa coisa que eu vou falar. Presta atenção, para depois ninguém falar assim, professora, nós não fizemos. Na página 9, tem um pontinho que nós não vamos fazer hoje. Nós vamos fazer no dia da correção da tarefa, tá bom? Da tarefa da página 7 e 8, aí nós respondemos esse pontinho ali, ok? Então, na página 9, o pontinho que está ali com uma pergunta, nós não vamos fazer hoje. No dia da correção da tarefa,
nós fazemos aqui. Vamos para o exercício 4 desta página, que é bem tranquilo. Só precisa ter atenção. Ó, vamos aprender a obter frações equivalentes. Fração equivalente, né? Ela sempre vai representar o quê? A metade. Pinte 6/8 do retângulo. Se é 6/8, quantas partes vocês vão pintar? 6, né, gente? 6 é o numerador, 6 representa o número de partes que foram tomadas. 6/8. Nas outras, vocês têm que ler, porque nas outras fala assim, ó. Multiplique por 2 o numerador e o denominador da fração. Eu já expliquei isso para vocês, mas pintem ali os 6/8, que aí eu vou explicar essa que vem depois, para vocês terminarem as demais. Aqui todos já fizeram, né? Lembra lá que eu falei da simplificação de fração? Eu pego o numerador e o denominador e eu tenho que multiplicar pelos mesmos números. E eu posso multiplicar, eu posso dividir, tá? Ok. Então, no primeiro pontinho, tá bem facinho, que não tem muita coisa que eu estou pedindo para pintar. 6/8, obviamente que eu vou pintar 6 partes de 8. Já no segundo pontinho, já não é só pintar, é prestar atenção. Qual que é a fração do segundo pontinho? 6/8, não é? Ó. 6/8. Só que aqui não está pedindo para pintar 6 partes de 8. Está pedindo para fazer o quê? Multiplicar o numerador e o denominador da fração por 2. Ó, então eu tenho que multiplicar 6 por 2 e eu tenho que multiplicar 8 por 2. Isso eu expliquei na aula anterior, vocês se lembram? A gente vai pintar 12 de 2. Isso, eu expliquei na aula anterior, se não se lembra já é outra questão. Então, eu nunca posso, por exemplo, ó, um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho assim, ó, 6, 15avos. 6 15avos. O 6 dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, certo? Certo? O 15 dá para dividir só por 3, não dá para dividir por 2, certo? Se eu dividir 15 por 2, dá 7,5. Não posso. Então, aqui também vai dar uma fração que eu posso dividir. Ó, eu posso multiplicar, como está pedindo ali, como também eu posso dividir. Ó, eu posso dividir essa por 3 e eu posso dividir esse por 3. Só presta atenção na explicação, tá, gente? 6 dividido por 3 é quantos? 2. 15 dividido por 3 é quantos? 5. 2/5. Ok. Isso não é uma fração equivalente, porque não representa, nem representa o dobro de 2 e nem metade de 5. É só simplificação de fração. Aqui, nesses 2/5, vou usar o 2/5 como exemplo. Por favor, presta atenção nos online, que vocês eu não consigo visualizar se estão prestando atenção. Tá? Ó, vamos dizer que eu tenho a fração 2/5. O 2 eu posso dividir por 2. Ok, deu 1. O 5 eu posso dividir por 2? Não, se eu dividir 5 por 2 dá 2,5. Existe a fração 1, 2,5? Não existe. Então, quando acontecer isso, que eu pedi para vocês simplificar uma fração, simplificar e dividir, tá? O que vai acontecer? Isso daqui se chama uma fração irredutível.
eu não consigo reduzir mais. Então, quando eu pedir para simplificar a fração, até ela se tornar irredutível, o que é uma fração irredutível? Quando eu não consigo mais dividir numerador e denominador pelo mesmo número, tá? Isso aqui é para vocês já irem pegando a ideia. Aqui está pedindo para multiplicar numerador e denominador por 2. Então, como que ficará essa fração? 12, o quê? 16 avos. Então, lá no segundo pontinho, vocês vão colocar a fração dentro do quadradinho. Não é a fração 6/8. É a fração que vocês conseguiram a partir da multiplicação por 2. E vão pintar o quê? O que vocês vão pintar nessa fração do segundo pontinho? Quantas partes? Isso. Deixa eu apagar esses 6/8 aqui, senão vai ter gente que vai... Prof, no segundo pontinho, 2 quadradinhos, é como se fosse 1 de 5. Ó, 12 e 16. Então, você vai pintar 12 partes. Lembrando que eu cheguei nesse 12, 16 avos, multiplicando o numerador e o denominador por 2. Podem fazer. A de baixo, o terceiro pontinho, também é para multiplicar, só que agora é por 3. Podem fazer o terceiro pontinho também. Prof, Oi. que página? Apesar que você estava fazendo a explicação da tarefa. Ô, Bárbara, eu tô falando aqui... Não tem como você estar pegando a explicação da tarefa, porque eu estava fazendo aqui, Bárbara. Gente, presta atenção. Porque assim, ó, a explicação que eu estava dando é sobre o exercício que nós estamos fazendo. Então, quer dizer, você não pegou a explicação. Eu estou trabalhando a página 9. Gente, no terceiro pontinho, qual foi a fração que deu? Deixa o online falar. Deixa o online falar. Gente, lá do terceiro pontinho, multiplique por 3 o numerador e o denominador da fração 6/8. Como que ficou essa fração? Online, eu quero que alguém fale. Como que ficou a fração? O pessoal online, ou vocês não entenderam, ou vocês não estão fazendo. No terceiro pontinho, está pedindo para multiplicar a fração 6/8. O numerador e o denominador, agora vocês têm que multiplicar por 3. Qual é a fração que vocês vão obter? Diz. Olha, fiz uma conta aqui, a fração é 18 e 26. 18 e 26? 6 vezes 3 é quantos? 18. Mas 8 vezes 3 é quantos? 8 vezes 3. 24. Isso. Então, ficou a fração 16, 24 avos. É o que vocês vão colocar lá no quadradinho. 16, 24 avos. E vocês vão pintar 16 partes de 24. Gente, não é difícil, mas se não prestar atenção, é uma coisa simples que se torna muitíssimo complicado simplesmente porque eu não estou atento, né? Oh, é 18. De onde é que eu tiro 16? Perdão. É 18. Desculpa. É 6 vezes 3, 18. Eu falei, mas escrevi outra coisa, né? Desculpa. Então, ó, como que nós obtemos a fração? Gente, como que nós chegamos nessa fração? Provavelmente na prova eu vou colocar parecido. Multiplique por 3 o numerador e o denominador da fração 6/8. Então, eu multipliquei 6 vezes 3, 18. 8 vezes 3, 24.
Então, vocês vão pintar 18 partes de 24. Até aqui, tudo bem? Tá tranquilo? Talvez o problema esteja na multiplicação, na tabuada, né? Ô, Bruna, se você não guardar, eu vou tomar, vou levar para a coordenadora. Ó, pintaram aqui, essas aqui são dos 3 pontinhos da página 9. Do exercício 4. Ó, esse aqui é o exercício 4, de repente tem alguém, né? Eu falo 3 pontinhos, vai pegar lá o primeiro. Alguém que não pegou. É tranquilo, gente. Fração equivalente, vocês vão sempre analisar o denominador e o numerador. Sempre. Quando o denominador for o dobro do numerador, já é uma fração equivalente. Ou quando o numerador for a metade do denominador, já é uma fração equivalente. No item A, diz assim: observe as partes coloridas nos 3 retângulos, esses 3 retângulos que vocês pintaram, e lembra de colocar a fração, as 2 frações 12/16 e 18/24, dentro daquele espaço menor. No item A, observem as partes coloridas nos 3 retângulos e respondam: você pintou frações equivalentes? Vocês pintaram frações equivalentes, sim ou não? Não. Não é fração equivalente. Quando que uma fração é equivalente? Quando que uma fração é equivalente? Quando o denominador é o dobro do numerador e o numerador é a metade do denominador. Isso, aqui não é? 24 não é o dobro? Vamos lá, ó. Olha no desenho. Na pintura que vocês fizeram, não estão pintadas, o inteiro não está pintado com o mesmo tamanho, o numerador ali. Sim ou não? Sim. Ficou, gente? Sim. Igual? Se não ficou igual, porque você pintou errado. Ficou igual? Quando vocês pintaram ali, as 3 primeiras frações, 6/8, vocês pintaram 6/8, vocês pintaram 12/16, vocês pintaram 18/24. Ficou certinho? Então, sim, tá? As partes pintadas representam frações equivalentes do mesmo inteiro, tá? Se não ficou assim bonitinho, pintadinho igual, talvez você pintou um a mais, ou, né? Professora, na verdade, os 3 pontinhos só tem 8 quartas. Por quê? Porque o segundo pontinho é a metade do primeiro. E o terceiro Sim. é a metade do segundo. Sim. Aí entra naquela questão de você ir dividindo, para simplificar a fração. Todas elas vão dar no mesmo resultado. Então, sim, tá? Lá no item A, sim, as partes pintadas. Elas são equivalentes, elas não estão iguaizinhas, na mesma marca? Sim, as partes pintadas das frações representam deixa eu mudar isso aqui. Frações equivalentes. Das frações, porque frações existem, né? Nós aqui estamos trabalhando frações equivalentes. Das frações equivalentes,
limites. Pode. São iguais, tá bom. Iguais. Porque quando você pintou lá, estão pintados a mesma parte do inteiro, independente de como esse inteiro está dividido. Um está dividido em 8 partes, o outro está dividido em 16, o outro está dividido em 24. Mas, independente da forma que está dividido, quando eu vou pintar, vocês vão pintar o numerador, né? Vocês observaram que são iguais, tá? Então, representam a mesma parte. E na B diz assim, agora você vai dividir. Agora, divida por 2 o numerador e o denominador da fração 6/8. Só dividir. Numerador e denominador por 2, né? 6 dividido por 2, 8 dividido por 2. A fração que resultar dessa divisão, você vai colocar no quadradinho. Ana Beatriz, eu não estou entendendo. A B agora é para dividir, não é para multiplicar. E a B é o dobro da Não é isso. Quando você pintar, Sim, é porque... em relação às outras, não. É porque juntando 2 quadradinhos da A, dá um quadradinho desse na frente. Gente, vamos lá, que essa divisão é bem rápida, né? Não precisa fazer conta, né, gente? Qual que é a fração que resultou da divisão 3 quartos. de 6/8? 3 quartos. Isso, dá para fazer de cabeça, obviamente. 3 quartos. Então, vocês vão pintar ali 3 partes, né? De 4. Quando vocês pintaram essas 3 partes, analisando com os outros inteiros acima, ficou equivalente? Não, tá diferente. O tamanho... Gente, você ficou diferente aqui, não falei, você pintou algo errado. Quando vocês pintarem 3 partes de 4, analisando com os inteiros acima, ficou equivalente? Sim ou não? Sim, né, gente? É a metade do 6 e a metade do 1. Mas em relação ao numerador que você pintou, ficou a mesma parte dos inteiros? Quando você olha, Giovana, está pintado o mesmo tamanho? Sim, né? Sim, essa fração é equivalente às outras, né? Às demais. Equivalente no sentido que quando você olha para elas, o inteiro, né? Ele foi dividido de formas diferentes, porém, quando você vai pintar ali o numerador, você observa que está equivalente, todos estão equivalentes, independente da forma que esse inteiro foi dividido. Conseguiram fazer aí a B, crianças? Deu certo? Online? Sim! Lá na C, a fração colorida nesse retângulo é equivalente às que vocês fizeram acima? Sim. Sim. Né? Sim. Essa fração é equivalente às outras. Então, na C é só para responder que sim. Porque quando você pintou, ó, vou mostrar agora o meu aqui. Ó, quando nós pintamos aqui os numeradores dos inteiros, ó, representam a mesma parte. Ó, todos são equivalentes. Se não ficou equivalente, é porque você pintou a mais ou a menos. Você não pintou exatamente o número de partes que foi pedido dos numeradores, tá?
Para obter uma fração equivalente a uma fração dada, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número. Isso eu estou falando com vocês faz, né, algum tempo. Desde no segundo bimestre, eu já comecei a falar sobre isso. E eu vou, de novo, explicar isso aqui no quadro, e nós vamos fazer mais atividades relacionadas a isso. Então, para obter uma fração equivalente, por exemplo, eu dou uma fração na prova, né? E eu quero que vocês ali obtenham frações equivalentes. Você pode obter multiplicando ou dividindo. O problema é que eu não posso fazer com números diferentes. Se eu multiplico um numerador por 2, eu tenho que multiplicar o denominador por 2. Se eu multiplicar o numerador por 3, eu tenho que multiplicar o denominador por 3. Não existe isso de eu quero multiplicar um por 2 e o outro por 5. Não existe. Não vai ser equivalente. Quando eu vou simplificar, aí entra a divisão, né? Quando eu vou dividir, é a mesma coisa. Se eu tenho dois números, por exemplo, quando o número é par, se eu tenho um numerador par e eu tenho um denominador par, é mais fácil. Deixa eu colocar aqui no quadro. Todos fizeram aqui? Online? Pessoal online. Sim. Tá aqui ok para todos? Sim. Sim? Tá. Então, vamos lá. Deixa eu reforçar essa ideia de equivalência e de simplificação de fração. Ó. Se o número é par, vou colocar mais na simplificação, que eu acho que o problema de vocês é mais com as divisões. Também com a multiplicação, porque as duas coisas vão envolver tabuada, tá? Os meninos prestam atenção na aula, depois ficam perdidos. Ó. Quando eu tenho uma fração com número composto só de números pares, vamos dizer assim, 8, 16 avos. Eu posso multiplicar ou dividir, né? Vamos fazer divisão. Quando os números são pares, obviamente, eu posso dividir por 2. De cara, eu já sei. Se eu tenho dois números pares, os dois podem ser divididos por 2. Ó, 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. Continuo com numerador par, denominador par. Posso, Júlia, gente, olha, não presta atenção, depois se complica. Eu não vou mais ficar parando para ver quem está prestando atenção ou não. Tá? Vou só explicar. Então, 4 eu ainda consigo dividir por 2. 8 eu ainda consigo dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Chegou aqui, eu ainda consigo dividir por 2, por quê? Eu tenho ainda números pares. Então, ó, 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Chegou aqui, no meio, acabou. Eu não consigo mais dividir o 1 e o 2 pelo mesmo número. Então, é uma equivalência. Se você tiver, por exemplo, eu poderia já começar com um número maior. Eu já poderia começar assim, ó. 8. Geralmente eu falo para vocês começarem pelos números menores, que eu acho que fica mais fácil. Mas aqui eu poderia já, se você seguir a ideia, o raciocínio, não precisa fazer tudo isso. Você já pode seguir um raciocínio rápido, tá? 8, eu posso dividir por 8. 16 eu posso dividir por 8. Não posso? Posso ou não posso? Então, vamos ver se eu posso. 8 dividido por 8 é quanto? 1. 16 dividido por 8 é quantos? 10. Ó, cortei um caminho. Caminhou. Porém, o que eu aconselho? A vocês irem do menor.
se para vocês é mais fácil, não precisa cortar esse caminho. Porque os dois caminhos vão chegar no resultado certo. Então, muitas vezes é melhor ir pelo caminho longo e acertar do que querer cortar o caminho e errar. Tá bom? Mas eu tenho que explicar as duas formas para vocês. Mas eu aconselho ir por essa. Essa é mais fácil. Eu começo com números menores, tá? Mas se você tiver já essa ideia e conseguir fazer assim também, para mim tudo bem, né? Desde que você acerte, tá? Mas vamos fazer mais exercícios que vocês vão pegando essa noção. Página 10, coloquem a data. Coloquem data aí na página 10. Hoje é dia 29. A página 10, gente, reclamação, por favor. Tá? Na página 10, o exercício 5 é aquele exercício, né? Se cair na prova, ninguém pode errar. Porque, né? Uma das representações a seguir não mostra frações equivalentes. Marque-a com X e explique sua resposta. Uma dessas imagens que estão aqui, uma dessas figuras, ela não representa uma fração equivalente. Olhem aí, analisem e me diga qual fração dessas que estão ali na 5 não representa uma fração equivalente. Analisem. Por que do meio? Porque não tem uma linha reta. Porque tinha, por exemplo, as duas estão erradas. Tem que ser do mesmo tamanho. Elas equivalem, o numerador equivale às mesmas partes pintadas? Não. Online, conseguiram ver quais dessas frações não representam? Quais das representações? A primeira, a segunda ou a terceira, pessoal online? Pessoal online, só o povo da sala que fala. Vocês não participam da aula, vocês não conversam. Tem gente fazendo outras coisas, conversando com outras pessoas, mas não interage na aula. Olha, gente, aí depois fica assim, perdido. Aí no dia da prova, né? Então, quais das frações que estão ali, quais das representações não são equivalentes? A primeira, tá, vocês já falaram. Eu quero ouvir o online. Quais das três não equivalem? Quais das três? A primeira, a segunda, a terceira? Segunda. Segunda, muito bem. Então, é só marcar um X na segunda. Por quê? Não mostra, né? Porque os inteiros considerados são diferentes. 2/5, quando você pintou 2 partes de 5 e 4 partes de 10, ficou equivalente? Não. Não equivale ao número de linhas? Não, não é número de linhas. Não tem nada a ver com linhas. Nós estamos falando de inteiros, não estamos falando de linhas. Então, ó, a segunda, né? Não seria... É que na representação, quando você vê ali a representação, não mostra frações equivalentes. O numerador, né, quando você vê as partes que foram tomadas, são diferentes. Mas não equivale Tá? ao número. Então, a segunda representação... Então, a segunda representação não mostra frações equivalentes. Só isso. Visualmente, gente, vocês já observam que são diferentes. Não equivalem a frações equivalentes, porque os inteiros correspondentes ali, considerados, são diferentes. O que é considerado na fração? Numerador. Não é o numerador? O numerador que ele mostra as partes do inteiro que foram tomadas. Quando você vê ali pintado, você já vê que não é equivalente. Diferente
primeira e da última. E você vê que eles foram tomadas as mesmas partes. Não importa como elas foram divididas. Né? Ou, não, na casa do denominador, né? Ele foi dividido em quantas partes? Não importa. Tá? Agora, essas 6 aqui, a gente vai encerrar só nessa página aqui. Que vai dar nosso horário. Crianças, conseguiram fazer essa daqui? Tá. Presta atenção nessas 6. Nessas 6, eu sei que tem aluno que tem uma preguicinha que ele acha que não é necessário. Olha, se fizerem isso na prova, vai ser necessário descontar muitos pontos de vocês. Então, presta atenção no jeito que eu vou pedir para fazer. Não é no jeito que eu vou pedir para fazer, é no jeito que o exercício ele quer, né? Ele precisa ser feito. Não é do jeito que eu quero. Presta atenção. As tiras a seguir são todas iguais. Então, nesse exercício 6, nós temos tiras, todas com o mesmo tamanho, porém estão divididas de maneiras diferentes, não é? Conseguiram visualizar ali na 6? Sim. Tiras do mesmo tamanho, porém dividida de maneira diferente. A primeira tira nem foi dividida, ela representa o quê? Um inteiro. Um inteiro. Ela nem foi dividida? Eu tô vendo a segunda. Isso. Então, a primeira tira representa um inteiro. Ela nem foi dividida. A segunda tira já foi dividida em quantas partes? Então, qual que é a fração? Qual que é a fração? Online, qual que é a fração da segunda tira? 1,5. 1/2, isso. Então, essa fração é assim, né? 1/2. É para colocar só em um lado? Não. É para colocar nas duas partes. Ai, Pro, mas não precisa. Precisa? Claro, meu bem, você tem que completar. Coloque a fração dentro dessas tiras, em cada uma das partes. Em uma parte você vai colocar 1/2, na outra parte você vai colocar 1/2. Deve desenhar para ficar bem claro. É incrível. Ó. É para colocar assim. Pronto, só para ficar mais claro. Pronto, agora ficou fácil. A terceira tira foi dividida em quantas partes? 4. Então, como que vai ser a fração? 1/2. Gente, é um inteiro dividido em quantas partes? É um inteiro, gente. Dividido em 4, então é 1/4. Não é um inteiro? Agora ficou fácil. Entenderam? É para colocar 1/4 em todas as partes. Eu não quero só em uma. Ah, Pro, mas eu já sei, você já sabe, mas eu quero em todas as partes. Vamos lá. Entenderam que é para terminar aí? Sim. Tá. Uhum. Então, ó, sempre o numerador vai ser 1. Por quê? Porque eu estou considerando um inteiro. Um inteiro. O inteiro que foi dividido em 2 partes. O inteiro que foi dividido em 4 partes. Aí depois, o outro que foi dividido em 8 partes. Então, o numerador sempre vai ser 1, porque é um inteiro. Só completar ali. Lembrando que eu quero as frações em todas as partes divididas. A que foi dividida em 16 partes, vocês vão escrever um pouquinho mais. Mas é números, né, gente? Então, não é tão... 1/16. Isso. Então, ficou 1/4, 1/8 e 1/16. Só terminei de aceitar. Nossa, é rápido, Bruna. Não, é que eu fiz o 16 primeiro do que o 8. Você começou da que tinha mais. Não. Ué, da que foi dividida em mais partes. É a 16. Sim, eu comecei pelo meio, daí depois daí eu fui pro 16 rápido. Esse 16 é muito bom. Vamos lá, termina o exercício 6 para a gente concluir Falta 3. o abaixo. Eu fiz um 9.
Para a gente encerrar nossa aula hoje. Eu ia ver 6 aulas. Nossa, difícil. Hã? Ah, difícil não é. Muita coisa, talvez, para você escrever, mas difícil não é. Fez, meu bem? Ok. Também. Eu tô com calor. Eu botei tudo dentro da mão. Tá também. Tá parecendo carrinho. Ela não para, né, essa Bruna? Por isso que ela tá com calor, mas tá aqui congelando e ela tá lá. Minha mãe fala que quando eu tô muito... que quando eu e a minha irmã fazemos muita bagunça, a gente parece cabecinha. Elétrica, né? A Bruna é ligada no 220. Eu, às vezes, caio... Ô, energia. Aqui do lado da tomada. Depois, à noite, tem um botão de desligar. Ainda bem, né? De pé de dia aí pra você. Recarregar a bateria, né, Bruna? Para outro dia, né? Minha bateria descarrega em 20 minutos. Por isso que eu não consigo madrugar. O meu máximo foi 3 horas da manhã. O meu máximo foi não dormir. Prof, terminei. Terminou? O meu máximo foi 8 horas da manhã. Ok. Ó, vou apagar aqui. Eu não vou colocar no quadro, porque vocês já entenderam o que é para fazer ali. Gente, aqui na sala, vamos lá. Acabou a conversa, senão atrapalha. Ó, para finalizar, observe as tiras com atenção e escreva o que se pede. Então, aqui, no item A, ó, vamos lá. 3 frações equivalentes a 1/2. Então, lá dentro daquele retângulo, nós vamos colocar 3 frações equivalentes a 1/2. Então, nós vamos multiplicar o 1 e o 2, tá? O numerador 1 e o denominador 2 por 2. Vamos fazer multiplicações ali, vamos começar por 2. Então, se é 1/2, 1 vezes 2 é quanto? 2. Nossa, demorado para responder. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é quantos? 4. Então, é 3 frações. Vamos lá para a próxima. 2 vezes 2 é quantos? 4. 4 vezes 2 é quantos? 8. 8. Vamos continuar ali multiplicando por 2. 4 vezes 2 é quantos? 8. E 8 vezes 2? 16. Pronto. Fizemos 3 frações equivalentes a 1/2. Ó, de 1/2 nós conseguimos todas essas frações. Se você voltar dividindo, você termina no 1/2. Sabia? Ó, nós saímos multiplicando de 1/2. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Se vocês voltarem fazer o inverso, dividir, vocês voltam para 1/2. Aí vamos fazer a B. Isso é dentro do retângulo. 2 frações equivalentes a 1/4. Então, vamos lá. Vamos começar, vamos por 2 mesmo. 1 vezes 2 é quantos? Na B. 1 vezes 2 é quantos? 2. 4 vezes 2? 8. Que é 1/4, né? A B é 1/4. Olha lá. 2 frações equivalentes a 1/4. 2 vezes 2 é quanto? 4. 8 vezes 2? 16. Se vocês voltarem dividindo, vocês terminam de novo na mesma fração. A C, vamos lá. Vamos ver o que está pedindo na C. Uma fração equivalente a... Agora que tem, ó, tem uma regra. Uma fração equivalente a 3/4 com o denominador 8. Então, para o denominador ser 8, eu tenho que multiplicar o 4 por um outro número, que vai dar 8. E eu vou ter que multiplicar o numerador pelo mesmo número. Se o 4 vai ser por 2, o numerador também tem que ser por 2. Quanto que vai dar a fração? 6. Fácil, né? Ó.
Uma fração equivalente a 3/4 com denominador 8. Bom, aí fica mais fácil do que as outras, porque você pensa, para ser 8, então eu vou ter que multiplicar o 4 por 2. Se a regra diz que o numerador tem que ser multiplicado pelo mesmo número, então tem que ser por 2 também. 6/8. E para fechar, na D, uma fração equivalente a 5/8. Podem multiplicar por 2 também. 5/8. Multiplicando o numerador e o denominador por 2, qual que é a fração? 10/16. Turminha online. Se eu tenho uma fração equivalente a 5/8, eu multiplico 5 por 2 e o 8 por 2, qual que é a fração que eu tenho? Na D. Pessoal online, qual que é a fração que eu tenho na D? Se eu multiplicar os 5 por 2, 10, o quê? 18. Ó, 5 vezes 2 e 8 vezes 2, dá quantos? 10/16. Isso. Foi. Pode. Ó. Gente. 10/16 horas. Pronto. Mas, gente, sempre quando for pedido, né, para vocês fazerem, fiquem tranquilos. Vou colocar o direcionamento. Por quê? A gente poderia continuar multiplicando ali essas frações eternamente. Tá? Só quando é de... presta atenção que eu não encerrei a aula. Agora, tudo é fácil, né, gente? Enquanto você não está com a prova na mão, que a Pro está falando, eu entendi tudo, tá tudo muito fácil. Até eu pegar a prova. Né? Mas eu continuo falando, parece que a aula acabou. Então, mas será que deu um branco ou será que eu deveria ter prestado mais atenção? Então, sempre eu vou dar um direcionamento para vocês do que eu quero, né? Só que o que vocês têm que lembrar? Vocês não podem esquecer. Vocês sempre vão usar o mesmo número para ou multiplicar ou dividir, não importa. Numerador e denominador, sempre pelo mesmo número. Eu não posso cismar que eu vou multiplicar o 6 por 2 e o 8 por 3. Na multiplicação é mais fácil de vocês visualizarem isso. O problema é na divisão, que vocês acham que vocês têm que fazer alguma coisa. E, por exemplo, pode ter um número ali, eu já posso colocar uma pegadinha na prova, que aquela fração já está irredutível. Não existe, não tem como você pegar o numerador e o denominador e dividir pelo mesmo número. Não tem como. Multiplicar você até consegue, dividir não. E eu posso colocar uma pegadinha desse tipo e você ficar confuso porque você não sabe, você achar que você tem que fazer alguma coisa. E muitas vezes você não tem que fazer nada. Só é uma pegadinha. Então, só é uma dica. Então, sempre, numerador e denominador, eu vou usar os mesmos números, tanto para multiplicar quanto para dividir. O problema da divisão é que na multiplicação você vai embora. O problema na divisão é que muitas vezes vocês vão ficar com medo e achar que vocês têm que fazer alguma coisa naquela conta, né? E talvez vocês não tenham que fazer nada, porque não existe um número que você vai conseguir dividir o numerador e o denominador por ele. Então, presta atenção, tá bom? Pessoal, nossa aula de hoje, nós vamos encerrar por aqui. Eu espero que tenha sido produtiva, que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo. Façam a tarefa e até amanhã. Até amanhã, prof. Até, Tchau, bebê. prof. Tchau, Tchau, gente. prof. Tchau, até amanhã. Tá frio. Tchau, prof. Até amanhã. Até amanhã, lindona. Você entendeu, Bárbara? Você conseguiu entender, meu bem? Sim, eu tô colocando faltando. Oi, meu bem? Na página 9 que tá faltando. Faltando o quê, querida? É por aqui. Qual exercício? Prof, amanhã vai presencial. Ok, te aguardo, princesa. Esse daqui, ó, prof. Tchau, lindona. Espera só um pouquinho, meu bem. Esses quadradinhos aqui, ó. Mas por que, meu bem? Tava no quadro. Por que você não fez?
Deixa eu só para encerrar a tela, meu bem, eu te escuto. Tava no quadro, Bárbara. Você pintou, Bárbara? Deixa eu ver, mostra para mim de novo. Deixa eu ver. Você chegou a pintar? Ó, no quadradinho, vamos lá. O que você vai colocar nos quadradinhos? Nesse segundo pontinho, você pintou quantas partes? No segundo, eu pintei 12. 12 de 16. Não foi dividido? Pode, só a agenda que eu vou assinar. Bárbara, então é 12 16 avos. Coloca ali, 12 barrinha 16. Por que não foi dividido em 16 partes? Sim. Então, você pintou 12, 12 é o numerador. Então, coloca lá naquele quadradinho lá que tá em branco. 12, 16. 12, só um pouquinho, bem, deixa eu encerrar com ela, tá bom? 12, 16. Colocou? Coloquei. No terceiro pontinho, é 18 barrinha 24. 18 barrinha 24. Isso, porque você não pintou 18 partes de 24? Uhum. Isso. Ficou assim? E agora, qual que você não fez? Nossa, não fiz esse quadradinho. Ah, esse aqui, ó. Não, essa a gente vai fazer na correção da tarefa. Ah, tá. É As só outras isso, pô. você fez? As outras você fez? Pois é. Fez? Fiz. Então tá bom, princesa. Até amanhã, Bárbara. Amanhã, tchau, tchau. Tchau, gatinha. Até amanhã. Beijos. Bom almoço, Bárbara. Vamos. Tchau, princesa. Tchau.